Continuando então, a gente vai para a arquitetura da aplicação antes da gente partir para a documentação do projeto propriamente dito, né? Nós vamos então entender um pouquinho da arquitetura em relação aos componentes que a gente usa para desenvolver esse módulo, que é o módulo de vendas. Na verdade, essa aqui é a mesma estrutura que nós temos utilizado para desenvolver todos os módulos do projeto T2T ERP em C#. Então, nessa arquitetura, se você já é do projeto ERP, você já conhece lá bem, a gente trabalha com 3 frameworks principais, que são um framework que roda no cliente e 2 frameworks que rodam no servidor. O framework que roda no cliente é o WPF, que é um framework para a nossa camada de visualização. E no servidor nós temos 2 frameworks. Um framework de comunicação que implementa ou que permite que nós façamos a implementação da nossa camada de serviço, né, que é o WCF. Então esse daqui é um dos principais frameworks que a gente tem na aplicação. E nós temos também o NHibernate rodando no servidor, e ele é o responsável pela camada de persistência. Tá, ok? Camada de persistência, então, a gente faz com o NHibernate, a camada de serviço nós fazemos com o WCF, tudo isso no servidor, e a camada de visualização a gente utiliza o WPF. O WCF, que é o nosso framework de serviço, da camada de comunicação, da camada de serviço, é construído sobre 3 principais estruturas, que são os contratos de serviço, os contratos de dados e os endpoints. Contrato de serviço define aquilo que será exposto como serviço, os contratos de dados, as estruturas de dados que serão trocadas com o cliente, e os endpoints que apresentam, que definem, melhor dizendo, a forma com que as operações serão solicitadas, né? As operações do serviço. E então aqui nós temos uma figura representando os endpoints, né? A relação entre o cliente e o serviço por meio dos endpoints. Então a gente pode observar que a gente tem uns endpoints que estão sendo executados na camada de serviço ou no servidor. Esses endpoints eles são expostos por meio de um servidor, que no caso é o IIS, né? Eles são executados em um servidor IIS, e eles são publicados por meio de metadados, né? Que são arquivos XSD, WSDL e assim por diante. Os endpoints são compostos por 3 elementos principais, que é o endereço, o binding e o contrato. O endereço é o local onde o cliente vai poder solicitar o serviço. O binding refere-se à forma como o cliente vai solicitar esse serviço, a forma que se dá essa comunicação, tá, ok? E o contrato expõe ou define as características que são esperadas, ou a forma que é esperado a solicitação, tanto a solicitação quanto o retorno do serviço. Ou seja, o contrato para que o serviço seja chamado, aquilo que ele necessita para que ele funcione, para que a operação execute corretamente, e aquilo que ela retorna, caso ela retorne alguma coisa. Muito bem. Esses três elementos estão relacionados da forma como a gente apresenta aqui nessa figura. Se nós observarmos, nós vamos ter então uma camada de aplicação, né, que na verdade é aplicação no cliente, onde a gente tem o WPF. Essa camada de aplicação com WPF, por sua vez, ela vai se comunicar com uma camada de serviço. Essa camada de serviço que está no servidor,
ela vai ter alguns elementos. Entre eles a gente tem aqui o WCF, que é quem recebe as chamadas do cliente WPF. Ok? Muito bem, rodando no servidor nós vamos ter as nossas classes de negócio, que vão fazer o processamento de negócio, e nós vamos ter então as classes de persistência, os objetos de persistência, que aqui no caso estão sinalizados como Entity Framework. Na verdade, no nosso caso, no caso desse projeto, desse curso, do sistema que eu vou apresentar, aqui nós vamos utilizar o NHibernate, e como base de dados nós não vamos utilizar o SQL Server, nós vamos utilizar o MySQL, tá ok? Então essa é a forma com que a gente encontra essa relação entre WPF, WCF, camada de persistência e o banco de dados. Muito bem, em relação aos principais frameworks, era isso. Na sequência a gente vai partir então para a análise da documentação do projeto.